Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e, como sempre, estamos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje quero meditar com vocês numa passagem tão conhecida. São duas passagens em uma. Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, mais ou menos. Jesus vai contar a história de duas pessoas. Na verdade, Jesus ele estava em Decápolis, onde ele curou aquele gardarenho daqueles demônios, vocês lembram disso? Quando ele manda os demônios entrarem numa manada de porcos, e esses porcos vão e se jogam pelo abismo. E Jesus, ele retorna. Quando ele está retornando para Cafarnaum, ele chega em Cafarnaum, ainda na beira do mar, uma multidão o seguia. Uma multidão. Jesus estava fazendo muitos milagres, atraía multidões. Depois ele expulsa uma legião de uma pessoa. Coloca tudo nos suínos e eles se jogam. Aquela história vazou. E muitos seguiam Jesus, muitos apertavam Jesus, muitos queriam isso de Jesus, os milagres de Jesus. E nesse contexto aí aparece o chefe da sinagoga. A palavra vai dizer, um principal da sinagoga, chega até Jesus e clama a ele. Ele roga-lhe muito para que ele fosse, impôs mãos sobre a filha dele que estava morrendo, estava muito doente. E aí, gente, no meio do caminho, porque Jesus está indo para lá para impor as mãos, chega uma outra mulher que sangrava há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia, um fluxo sanguíneo que não parava há 12 anos. E essa mulher vai, toca nas vestes de Jesus, na capa de Jesus, e ela é curada desse mal. E Jesus aí, ele recebe a notícia de que a menina já tinha morrido. Mas ele vai, assim mesmo, ele diz aquela famosa frase, para crer apenas, que não tema. E Jesus chega lá, impõe as mãos e a menina se levanta e a menina é ressuscitada. Como anda a nossa fé, amados? E eu queria falar aqui sobre intercessão e falar também sobre fé, persistência, longanimidade. Veja que preciosidades a gente pode aprender nesse texto. E eu pergunto a vocês também, eu gosto de fazer perguntas, para a gente meditar, pergunta a si mesmo e diz assim, quem estava na posição pior? Jairo, que sua filha estava morrendo, ou uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo sanguíneo e era considerada por todos ali no judaísmo impura. Ela não podia ter contato com ninguém, ela estava sofrendo. E a gente olha assim e fala assim, será que tem uma posição pior? Será que a gente não vive assim achando que nossos problemas são sempre piores do que os outros? Será que a gente não vive achando que a prioridade sempre tem que ter nós? Será que a gente não é um desses que quando liga para o nosso pastor ou liga para algum irmão em Cristo, a gente já, quando ele atende, a gente diz assim, olha, eu queria pedir oração por isso, e não pergunta nem como ele está. Porque às vezes uma pessoa de Deus está passando por tanta dificuldade, mas ele deixa as dele de lado para orar por você. Mas vamos voltar a essa história e alguns aprendizados que a gente tem com Jairo e com a mulher. Perceba, gente, a intercessão cheia de fé que a gente pode aprender com Jairo. Jairo, chefe da sinagoga, lembre-se sempre disso, uma posição de destaque no farisaísmo. Ele vem até Jesus e a palavra vai dizer assim, e rogava-lhe muito. Eu vou repetir, e rogava-lhe muito para que a sua filha fosse curada. Ele diz a Jesus, venha, impõe as mãos e ela ficará viva. Que fé é essa, amados? Ele não duvidou. Foi igual aquele leproso que quando Jesus desce do Sermão do Monte, ele vira até Jesus e diz assim, se tu queres, eu posso ser limpo. E Jesus disse, eu quero, seja limpo. Não teve dúvidas, não teve se você pode. Jairo sabia que Jesus podia curar. Jairo era um chefe da sinagoga. Ele estava acostumado com histórias lá no Antigo Testamento. Ele sabia que o mar se abriu. Ele sabia de história de intercessões. Quando Moisés intercedeu para o seu povo, para que seu povo não fosse tirado do livro da vida. Aí ele fala assim, não, tira meu nome, mas não tira o deles. Ou então ele disse assim, olha, se você não for, eu não vou, ninguém vai, porque a gente quer a sua presença. Quando Abraão intercedeu por Sodoma, ele disse, e se tiverem 50, Senhor? Se tiverem 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? E ele chegou até 10.
Imagina. E Jairo ouvia essas histórias. E ele sabia do poder da intercessão. Então ele foi ao mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, ao mesmo Deus que livrou o povo do Egito, e declarou: vai, impõe as mãos e ela será limpa. O que Jairo estava dizendo é: eu aqui assumo a sua posição como Deus. Ele era um fariseu, mas a fé dele era tamanha, a intercessão era tamanha, porque está escrito que há um só mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, homem. Sim, homem e não Deus, porque o homem desceu à terra, morreu por nós e recebeu o poder, o direito de ser nosso intercessor. É por isso que apenas Jesus, mais ninguém, pode ser o nosso intercessor entre a gente e Deus. Mas a pessoa do seu lado pode interceder por você. Então a gente tem que aprender a interceder pelas pessoas. Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer: eu suplico-lhes, rogo-lhe, que façam orações, súplicas, intercessões, até mesmo pelos governantes. Todos os governantes que estão ali, quer você goste ou não, a gente tem que interceder. Aprender com Jairo a interceder. E interceder com fé. E a mulher do fluxo de sangue? O que a gente aprende? Gente, se a gente teve uma intercessão, se a gente teve fé, tem uma fé agora longânima. A gente tem que aprender a ser perseverante. Sabe o que é longanimidade? É você não desistir facilmente. Essa mulher não desistiu com 12 anos. 12 anos sangrando. Gastou tudo que tinha com médicos e nada adiantou. E aqui a gente ainda aprende outra coisa. Não deixe Jesus para a última opção. Jesus tem que ser a primeira opção. Teve um rei em Judá chamado Asa, que ele seguia tudo que Deus mandava. Mas ele, no final da vida, a palavra vai dizer que ele morreu de uma doença do pé, porque ele foi aos médicos sem consultar o Senhor. Ei, não estou dizendo que não deve ir ao médico, eu só estou dizendo que você tem que consagrar os seus planos, primeiramente, ao Senhor. Mas essa mulher aqui, ela não deixou Jesus para a última opção, não. Quem ela tinha? Ela tinha um povo que discriminava ela. Não sei se vocês sabem, nessa passagem não está explícito, mas era exatamente o que acontecia. Durante 12 anos ela era impura. Ela não podia tocar em ninguém. Ninguém podia chegar perto dela. As pessoas apontavam o dedo: ei, nem chegue perto dessa daí, senão a gente não vai poder entrar no templo. Ou seja, além da dor física, ela tinha uma dor na alma tão grande, amados. Tão grande que só Jesus podia curar. Isso aqui é muito forte, porque mesmo com tudo isso, com o risco de ser morta, porque ela ia invadir uma multidão para tocar em Jesus, isso era proibido, ela podia ser morta. Ela ainda assim vai. Depois de 12 anos, Jesus chega e ela diz: é Ele, meu Salvador. Ele toca e a palavra diz que o sangue automaticamente para, que ela é curada completamente desse mal. Só que se você continuar na passagem, Jesus vai olhar quem me tocou. E quando ele vê que é ela, a palavra vai dizer que ela então começa a explicar o que houve. Na Bíblia, são 2 versículozinhos ou 2 linhas. Mas, gente, ela vai explicar a Jesus 12 anos de fluxo sanguíneo. E depois disso, quando Jesus ouve bastante, a Jesus vai dizer: vá em paz. Sua fé a salvou. E ela saiu dali curada. Ela teve uma cura instantânea do mal quando tocou Jesus. Mas a salvação dela foi quando ela caiu aos pés de Jesus e contou todas as suas mazelas para ele. Teve 2 curas nessa mulher, por causa da longanimidade, por causa da perseverança dela. E aí, amados, eu já entro nos obstáculos. Vejam que coisa. Jairo era principal da sinagoga. Tinha uma reputação. A gente hoje sabe que Jesus é Deus, que Jesus é o mestre, mas e naquela época? Os fariseus queriam matar Jesus e Jairo vai contra tudo e todos e vai até Jesus. Ele não se preocupa com a reputação nesse momento. Ele chega até Jesus, ele se humilha para Jesus, ele diz que Jesus podia curar a filha. E aí eu fico imaginando, quando ele recebe a notícia: não importune mais o mestre, sua filha está morta. Você já imaginou a pancada? Mas além disso, já imaginou a zombaria dos outros? Eu te disse, olha lá, ó, caiu do cavalo. Não é assim com a gente? Quando a gente quer fazer algo que a gente sabe que é correto, que Deus colocou no nosso coração, ei, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer não. Ei, desista, não tem mais jeito não. Isso é o que a gente mais ouve na vida. Ei, esse seu sonho aí, não tem jeito não. Não está vendo que não vão te contratar? Ei, se Jesus está contigo, continue firme. Porque apesar desse obstáculo aí, e a gente às vezes não entende por quê,
Jesus, eu saí de lá, vim até o Senhor aqui. Eu estou com uma urgência que minha filha está sendo curada. Eu peguei Jesus pela mão, estou falando em minhas palavras, e Jesus está vindo comigo para curar minha filha. E aí no meio do caminho surgiu outro obstáculo. Alguém com uma outra prioridade. Jesus já estava indo curar a filha. Imagina, você está para fazer algo, você precisa de alguém para algo e no meio do caminho alguém interrompe para contar a vida dele, para querer o dele primeiro. Foi o que aconteceu. Jairo deve ter olhado para essa mulher do fluxo de sangue e falou, peraí, você não está vendo que ele está falando comigo? Mas não. Jesus parou e deu atenção, porque o tempo de Deus é perfeito. Era necessária aquela cura daquela mulher para que Jairo se enchesse de fé. Jairo presenciou um milagre antes de presenciar o milagre da morte e a da ressurreição da filha dele. Uma fé longânima, uma fé perseverante, fé mesmo no meio de obstáculos. Qual obstáculo que está te impedindo? Continue firme, continue na fé, não desfaleça. É isso que eu vim aqui dizer para vocês hoje. Não desfaleça. Aprendamos com eles, amados. E eu profetizo em sua vida que aquilo que parecia estar morto aí, não, é só para a glória de Deus. Ah, mas pastor, mas está numa situação do impossível. Meu filho, minha esposa, meu marido, meu casamento, está impossível. Quando chega na situação do impossível, acontece como Lázaro, morto há 4 dias e ainda assim ouviu a voz de Jesus. Ei, tudo que é animado e inanimado ouve a voz do Criador e Ele intercede por aqueles que o amam. Deus abençoe sua caminhada, sua vida e até a próxima lição. Shalom, fica com Deus.